Começa agora mais uma edição do Oeste Saúde, o nosso encontro semanal com dicas, informações, orientações para viver com mais saúde, equilíbrio e bem-estar. Vamos à notícia que tomou conta dos principais veículos de comunicação nessa semana. A cada 6 minutos, um brasileiro morre em decorrência do acidente vascular cerebral, o chamado AVC. O acidente vascular cerebral é uma das causas mais importantes de morte no nosso país. No ano passado foram quase 90 mil mortes e esse ano nós já estamos beirando 70 mil mortes. O que é o AVC? Na verdade, é uma interrupção do fluxo de sangue no cérebro. E ele pode ser chamado de AVC isquêmico quando você tem uma obstrução desse vaso e não vai mais, então, esse fluxo de sangue para o local. Ele pode também ser hemorrágico, quando há, na verdade, o rompimento de um vaso e também não deixa o fluxo seguir normalmente. O que você pode sentir, né, quando tem um AVC? Pode haver uma sensação de mal-estar, de náusea, de uma pressão na cabeça, de uma dor muito forte. Você pode sentir um desequilíbrio, pode sentir também, às vezes, uma tremedeira, uma visão que também não está tão clara. E esses são os sinais mais importantes. E quais são os riscos relacionados a você apresentar um AVC? A pressão alta é uma das questões mais importantes, também a diabetes, que a gente tem falado bastante. Além disso, de novo, a obesidade, que aparece muito constantemente também como risco, o sedentarismo, o tabagismo. Então a gente observa que essa possibilidade de ter um acidente vascular cerebral, chamado AVC, também está relacionada ao seu estilo de vida, à qualidade da sua saúde, à questão de como as coisas vão acontecendo no dia a dia. E uma questão muito importante também relacionada a essa notícia é que antes as pessoas que apresentavam AVC, em geral, tinham uma idade mais elevada, a partir de 60, 70 anos, o que consideraríamos, vamos dizer assim, o idoso. E hoje o AVC tem acontecido também em pessoas mais jovens, na faixa de 30 a 40 anos, e em especial comprometendo mais os homens. E isso também está relacionado a essa questão do atual estilo de vida, de novo, né, um estresse muito intenso, constante, também às vezes reposição hormonal de testosterona, inadequada, sem avaliação, e toda essa questão também já falada, né, de obesidade, de má alimentação, uma alimentação com muito processado, sem cuidado nenhum. Então, essas questões, né, de como nós estamos vivendo na nossa sociedade, no dia a dia, hoje, está fazendo com que o AVC comprometa também as pessoas mais jovens. Bom, como sempre, se você tiver uma suspeita, né, de AVC, o mais importante é procurar um serviço de saúde rapidamente. Conforme haja essa interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro, milhares de neurônios vão sendo perdidos por minuto. Então é muito importante as primeiras 4 horas que você então chegue, procure um serviço de saúde num tempo muito rápido.
O SAMU faz um atendimento, você deve ligar para o 192 e ele inclusive também fala de alguns sinais que você deve observar se você for um acompanhante ou estiver com a pessoa. Então peça eventualmente para ela dar um sorriso e você vai ver que um dos lados do corpo não está mexendo. Se ela tentar mexer os dois braços, um dos braços ele não consegue levantar, fazer o movimento adequado. Se pedir para ela talvez falar uma frase, ela não consegue repetir. Então são alguns sinais de que seria um AVC. Então procure o serviço médico rapidamente para que você não comprometa a sua saúde. Vamos para uma pausa rápida e daqui a pouco vamos falar sobre o câncer de mama com a ginecologista doutora Fernanda Nunes Dib. Voltamos já já. A informação pode mudar o futuro de um país. 2026 será um ano decisivo para o Brasil. A Oeste quer estar na linha de frente agora também na TV. Mas esse salto só será possível com o seu apoio. Vamos juntos bater a meta de mais 20 mil assinaturas. Espalhe a verdade. Ajude a mudar o futuro. Assine a Oeste. Estamos de volta. Outubro Rosa está terminando, mas o cuidado com você não pode parar. Sobre isso, eu vou conversar agora com a ginecologista, mastologista e que faz parte da equipe de oncologia da Rede DOR, a doutora Fernanda Nunes Dib, a quem eu quero agradecer muito por estar aqui conosco. Obrigada, Dê. Eu que agradeço o convite. É muito importante a gente debater sobre esse tema, né? Como começou? Qual a importância? Qual foi a ideia do Outubro Rosa? O Outubro Rosa começou na década de 90 nos Estados Unidos com uma ideia de uma corrida de uma pessoa que organizou isso, que tinha tido câncer de mama, e depois esse movimento criou forças para o mundo todo. No Brasil ele veio uma década depois só, mas hoje a gente tem um movimento mundial e que é importante para a mulher lembrar de fazer os seus exames de rastreamento, né? E prestar atenção e conhecer o seu corpo. Então, prestar atenção se de repente o mamilo não inverteu, não mudou a configuração, não está palpando alguma coisa mais grosseira, não no sentido de procurar alguma alteração, porque muitas vezes tem mamas que são difíceis mesmo, né, de você examinar. Quer dizer, não precisa ficar naquela neurose absurda, mas ter esse cuidado de fazer um autoexame que se possa perceber, é isso? Exatamente, uma vez ao mês. Então, para aquela paciente que menstrua, a gente orienta fazer o autoexame ou se perceber uma vez ao mês no período menstrual, e na paciente que não menstrua por qualquer motivo, uma vez ao mês, né, fixar um dia, e mais para prestar atenção no seu corpo. Então, olhar em frente ao espelho, é muito importante ver a região da axila, que muitas vezes pode começar pelos linfonodos, que são as estruturas, as ínguas, né, que drenam então, a pessoa palpa, então, a mama e embaixo do braço. E as axilas, exatamente. Tá. E sentindo alguma coisa, ou notando alguma coisa, qual seria? Aí o principal é realmente procurar ajuda, o seu ginecologista, e fazer os exames de imagem, que são super importantes. E aí, quando a gente entra nessa questão dos exames de rastreamento, eles fazem muita diferença para pegar a doença no começo. E isso impacta na mortalidade. Então, você pegar a doença inicialmente com tamanho pequeno, o índice de cura gira em torno de 100%. Então, isso salva vidas, né, Dê? Tá. E a mamografia, ela tem esse impacto importante em pegar a doença no começo. Nós orientamos toda mulher a partir dos 40 anos, sem o histórico familiar, a começar a sua mamografia uma vez ao ano, isso pela Sociedade Brasileira de Mastologia. E o ultrassom de mamas, ele acaba complementando a mamografia para as mamas densas. Mas a mamografia a gente começa a partir dos 40 anos, e naquela paciente que tem um histórico familiar, geralmente a gente orienta a começar um pouquinho antes, aos 35, aí vai depender da história familiar de cada um.
Reforçando, então, eu entendi que, assim, se ela faz um autoexame e nota alguma coisa, mesmo que ela não tenha 40 anos ainda, ela deve procurar um serviço de saúde. Perfeito. Se ela tiver 40 anos ou mais e não tem nada nesse autoexame, não nota nada, começa a ser interessante uma vez por ano fazer o exame. Exatamente. A mamografia. Porque as mulheres às vezes, dói muito, não gosto. Mas eu entendi que você está explicando que se você pegar no começo e fizer, né, alguma coisa, você cura essas pacientes. Exato, está intimamente relacionado com o índice de cura. E muitas vezes a mamografia, é uma dúvida muito comum, mas o ultrassom ele não substitui a mamografia, é um exame realmente muito doloroso, a mamografia tem aquela pressão, tem muita gente que passa mal, mas infelizmente eles se complementam, mas não substitui. A mamografia ela tem a capacidade de detectar alguns tipos de lesões, como as microcalcificações, que de repente o ultrassom ou até mesmo a ressonância não são capazes de detectar. E muitas vezes outras lesões que não são palpáveis, né, Dê? Então, esse é o principal motivo e a importância desses exames de rastreamento. E no caso da mamografia para a mulher e para prevenir essa questão da cura, né? Que faz toda a diferença. Então, nós estamos vendo o cuidado que a gente deve ter, mas eu queria que a gente reforçasse a seguinte questão. Nós estamos fazendo, nesse caso, uma prevenção. A gente está detectando precocemente, mas o tumor estaria ali. Sim. O que as mulheres podem ouvir, fazer? Qual seria a recomendação para prevenir que não tenha o câncer? Perfeito, Dê. Isso é tão importante, né? Claro que os exames são muito importantes, mas quando a gente fala de câncer de mama, a maioria dos casos de câncer de mama, 90%, eles são ditos ocasionais, ou seja, não são relacionados ao fator hereditariedade. Somente 10% dos casos são relacionados ao fator hereditariedade. E o que isso implica? Que tem intimamente relação com o nosso estilo de vida. Então, o que nós podemos fazer para diminuir a nossa chance de ter o câncer de mama, que é 90% dos casos de câncer de mama. E o estilo de vida, alimentação saudável, tudo que a gente puder fazer para combater a obesidade, porque a obesidade é o fator de risco isolado que mais aumenta risco para câncer de mama. Ah, sim? Eu não sabia. Sim, o fator de risco isolado que mais aumenta. Então, tudo que a gente fizer para combater a obesidade, atividade física protege contra o câncer de mama, a alimentação saudável, os alimentos ultraprocessados, né? Isso já está comprovado pelos estudos que aumenta risco para câncer de mama, então a gente deve evitar, claro que uma vez ou outra não tem problema, o problema é o consumo constante. E então essa questão faz muita diferença na nossa diminuição de risco, inclusive para paciente que teve o câncer, que a gente orienta muito, porque a obesidade e o sedentarismo, eles vão aumentar o risco dessa paciente também que teve o câncer de ter uma recidiva, que é o principal medo dessa paciente que já passou por isso, né? Então, a gente combater esses fatores faz toda a diferença. Eu gostaria, então, de enfatizar o que a doutora Fernanda Dibby acabou de dizer. A genética não é a questão mais importante, mas sim aquele câncer que vai aparecer relacionado a você, ao seu estilo de vida, à sua saúde. E ela falou uma série de coisas, né? Como sempre a gente bate nessa tecla de estilo de vida, considerando uma boa alimentação, sim, que vai conseguir eventualmente evitar a obesidade, que é o maior risco, né? Não só da pessoa ter o câncer de pele, ou como aquela que teve e tratou, retornar, né? Então isso é muito importante. Eu queria agradecer a sua presença. Obrigada. Queria dizer que foi muito importante esse recado, muito claro, né? Que uma coisa é prevenção, outra coisa é detectar precocemente, sim, né? E que sempre a pessoa acaba sendo responsável pela sua saúde, né, Fernanda? Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você. Vamos para mais uma pausa rápida e voltamos em menos de um minuto com a participação dos nossos espectadores. Já, já! O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio.
Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, Essencial. o Brasil real está aqui. Estamos de volta com o Oeste Saúde e chegou a hora da sua participação. A nossa produção foi às ruas para saber qual é a sua dúvida e podemos ir para a primeira participação. Olá, doutora Denise, tudo bem? Eu sou Marcelo, de Porto Seguro, Bahia, e eu queria saber uma dica da senhora aí. O que eu faço? Porque o clima lá na Bahia é muito quente. O que a gente pode fazer para proteger a pele? Fala pra gente. Marcelo, muito obrigada pela sua pergunta, que é muito importante e relacionada diretamente à pele, né? Eu sou uma dermatologista. Na realidade, é lógico que numa cidade que normalmente é bastante quente, é importante que você esteja também sempre adequado ao ambiente, que você beba muita água, que principalmente quando está calor tenha uma alimentação assim variada, mais leve, com várias frutas e verduras que possam trazer os antioxidantes. Mas quando você for à praia, é muito importante certos cuidados. Primeiro, o famoso filtro solar. A pele ela não tolera o sol, né, dessa região se ela não tiver uma proteção. Então, a primeira dica importante é que você use o filtro solar, passe o filtro solar ainda, talvez em casa, antes de ir à praia, para que você não esteja num lugar assim que o sol já está muito forte, que você fique suando. Então, você passa o filtro na sua casa, bem espalhadinho. Não esquecer, assim, da orelha, não esquecer, às vezes, do pé, assim, o dorso do pé. Todos os lugares devem receber, então, o filtro solar. A quantidade também é importante, como a gente já explicou. Normalmente você precisa de uma colher de sobremesa para passar no rosto todo, uma colher de chá para passar em cada braço. Essa quantidade é importante porque se você passar muito pouco, ele não vai ter validade em relação à proteção que aquele filtro dá. O filtro solar que você deve usar num lugar quente, né, como você está falando nessa região, ele deve ter um fator de proteção alto. Então, ele deve ser pelo menos 30. Isso significa que você vai conseguir ficar pelo menos 30 vezes mais do que você conseguiria antes de ficar vermelho, antes de ter a primeira queimadura. Se você não tivesse passado o filtro solar e em 5 minutos você estivesse começando a ficar vermelho, você multiplica 5 por 30, 150 minutos que você vai ter de proteção, né, por causa desse número que tem no filtro solar. E também procure se o filtro tem alguma coisa falando de UVA, porque é necessário uma proteção para UVA, que é uma radiação também que penetra mais profundamente na pele. Então, compre um filtro solar que tenha fator de proteção maior do que 30 e que também esteja escrito alguma coisa sobre UVA. Espalhe bem, como eu disse, e, na verdade, repita esse filtro solar a cada 2 horas, dependendo um pouquinho do que você faz. Às vezes, se você entra na água, sai da água, é interessante, então, que faça essa repetição mais vezes. Existe também o filtro solar que vai ter alguns dizeres explicando que ele é resistente à água. Então, esse filtro solar vai permanecer na sua pele pelo menos 40 minutos se você entrar na água. Mas sempre também utilize um chapéu,
principalmente aqueles que têm uma carequinha. Procure hoje também proteger mais as crianças, né? Elas ficam mais livres, ficam muito na água, então é importante essa proteção, porque a gente nunca pode esquecer que a questão do sol agredindo a pele é cumulativa. Hoje pode não aparecer nada, nas próximas férias também não, mas aquele acúmulo de radiação sem proteção pode um dia levar a um câncer de pele. Então é essa proteção que a gente deve fazer. Eu espero que você aproveite a praia dessa região tão linda. Vamos para a próxima questão? Oi, doutora Denise, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma filha de 5 anos e após tê-la eu não fiquei com diástase. Só que agora estou com um bebê de 7 meses e estou com diástase. Como fazer para melhorar esta diástase? Maura, obrigada pela pergunta. A diástase é quando existe, então, um enfraquecimento, né, e assim, uma abertura em relação ao músculo, né, do abdômen. Então, alguns movimentos, algumas questões fazem com que haja, então, uma protusão, porque aquele músculo não está totalmente aderido, né? Não está grudadinho como ele deveria ser. Numa primeira gravidez, talvez você já tivesse mais força muscular e depois isso acaba, com o tempo, diminuindo um pouco. E na segunda gravidez, pela questão, né, da distensão, o volume e tudo mais, força-se, né, essa região e às vezes pode haver essa diástase. É muito importante que você tenha um diagnóstico, porque conforme o tamanho, o quanto está havendo, né, de protusão, na verdade é como se fosse uma quantificação daquela diástase e é importante que você tenha isso, porque se ela for muito importante, às vezes necessita até de uma cirurgia. Mas, no caso, uma diástase que não seja ainda muito grave, você pode ajudar bastante com determinados tipos de exercícios que reforçam algumas musculaturas que nós chamamos de córeo e até a parte também, em geral, né, ligada a toda a bacia. Então, a parte de fisioterapia, de pilates, sempre embasado num diagnóstico que você tenha, é bastante importante. A questão da respiração também, do diafragma, tudo relacionado ao controle e à fortificação dessa musculatura que você tem. Existem alguns tratamentos também, tratamentos dermatológicos, a gente procura tratar a pele porque ela vai também ficando flácida e aquilo fica mais aparente, e você trata às vezes com ultrassom microfocado ou radiofrequência, que são aparelhos que liberam calor e que conseguem estimular o colágeno e a tonicidade da pele nessa região. É muito importante também que você preste atenção no seu estilo de vida para que você não engorde, para que você mantenha essa musculatura tonificada, fazendo sempre exercícios regulares. E, no caso de ter diástase, é sempre muito importante uma orientação correta para esse tipo de exercício. Porque, às vezes, se você forçar determinados músculos erradamente, vamos dizer assim, você, às vezes, também, mesmo com exercício, acaba piorando a diástase. Então, acho que esse conjunto de coisas é importante para que você consiga melhorar essa diástase que aconteceu, por um motivo nobre. Vamos para a próxima pergunta. Olá, doutora Denise. Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber, com a geração de hoje, devido ao uso do celular, como é que vai ser esse tratamento aí sobre a cervical e a coluna? Porque todo mundo hoje só fica, para baixo, olhando para baixo, tá bom?
Muito obrigada pela questão, né, pela pergunta, porque eu acho que isso ajuda muita gente. Você está absolutamente correto. As pessoas hoje em dia, elas ficam muito mais olhando para o celular, passam muito mais tempo olhando para o celular do que fazendo vários outros tipos de coisa. E essa questão começa a levar a vamos dizer, uma posição errada, né? Você começa a forçar a sua coluna num determinado tipo de posição que não é adequado. E ao longo do tempo, isso vai levando a diversos tipos de problema. Então, como a gente tem falado, se você está sentindo dor e provavelmente isso é relacionado à coluna, a esse seu tipo de posição, né, de postura no dia a dia, primeiro de tudo é importante que você tenha um diagnóstico correto. Por que que isso está ocorrendo e, assim, como se faz o diagnóstico disso? Porque é difícil, às vezes, você tratar uma dor específica sem saber exatamente o que está acontecendo na sua coluna. Então, normalmente se faz um tipo específico de raio-x, procurando alguma coisa e também ressonância, para que se saiba, vejam as suas vértebras, vejam a musculatura, vejam como tudo está acontecendo. Então, pode estar tendo uma artrose, pode estar tendo um pinçamento de um nervo nessa região, pode também estar tendo uma hérnia de disco que tem também um grau, ela pode estar muito no início e ainda não ter uma grande repercussão, mas ela pode já estar importantemente, né, dando muita inflamação naquela região. Então, como sempre, entender o que está acontecendo vai ser um caminho para você escolher o melhor tratamento. E aí nós vamos para fisioterapia, reforço dessa musculatura, você tem também que melhorar essa postura, pensando em toda a situação, não ficar olhando para o celular o tempo todo, na verdade ter um bom travesseiro e um bom colchão, para ver como está essa posição, né? Os tipos de exercício que você está fazendo, tem que reforçar alguns músculos e não forçar outros, né? Então, primeiro de tudo, seria uma abordagem baseada no diagnóstico, mas com esses aspectos fisioterápicos, né, que, por exemplo, o Pilates pode ajudar, sempre com orientação de um professor, né, de educação física que saiba exatamente o que está acontecendo e siga um caminho que melhore o que está acontecendo especificamente com você. Evite medicações, claro que remédios para dor, anti-inflamatórios, muitas vezes vão te dar alívio, mas esse não é o caminho correto, remédio, porque na verdade ele está escondendo essa dor, mas não está resolvendo o problema. E a cirurgia pode ser uma indicação em casos graves, né, de hérnia, como eu falei, ou outras questões que foram diagnosticadas, mas deve ser, claro, sempre muito bem entendida, muito bem compreendida, porque seria, vamos dizer, a última opção nesses degraus aí do tratamento. E você também pode participar enviando um vídeo com a sua pergunta e uma sugestão para o Oeste Saúde. Nós gostamos muito dessa interação e é isso que nós pretendemos com o Oeste Saúde. Estamos encerrando mais essa edição do Oeste Saúde. Obrigada pela sua participação. Eu te encontro no próximo sábado, às 7h30 da noite, antes do programa Outra Coisa. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação
é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui.